Fala, Ecolovers! Hoje a gente tem mais um vídeo super pedido nesse canal. A gente tá com uma entrevista com um engenheiro agrícola e ambiental pra gente ver algumas semelhanças, algumas diferenças com a engenharia ambiental. Então chega mais porque esse vídeo tá super maneiro, hein? Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Gente, então a gente já tá aqui com o nosso entrevistado, o Max Merlo, que ele é gestor ambiental e tá terminando a graduação de Engenharia Agrícola e Ambiental. Então ele vai trazer um pouquinho das suas experiências, partilhar com a gente como é o curso e tirar muitas dúvidas, porque até eu tenho dúvidas. Então, Max, seja muito bem-vindo aqui no canal. Obrigado, Raíssa. O convite é muito interessante, as áreas são muito parecidas, geram muitas dúvidas, então eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. O curso ele é confuso até para a gente que está dentro da área. Você sabe, ainda mais para quem é aqui do Rio de Janeiro, a gente está fora da área agrícola, então quando a gente vai procurar lá no SISU qual curso eu vou fazer, eu gosto da ambiental, ver as opções de ambiental. Muita gente acaba procurando a engenharia agrícola e ambiental por conta do ambiental no nome, então acho que vai ser legal a gente esclarecer isso para as pessoas. Sim, com certeza. Porque foi como você falou, né? A gente tem muitas coisas em comum nos cursos de graduação. Hoje, até mesmo quando a gente estava pensando em montar esse conteúdo aqui para o canal, a gente ficou, nossa, mas não é uma engenharia competindo com a outra. Não são diferenças, elas são complementares. São cursos que no final a gente vai estar trabalhando muitas vezes juntos, tendo esse diálogo, tendo essa sinergia, porque são profissionais que têm capacidades e habilidades que foram desenvolvendo na graduação, que são diferentes, mas no final tem o mesmo objetivo, que é preservação ambiental, que é desenvolvimento sustentável, que é você trazer tecnologias para que a gente tenha um equilíbrio com o meio que a gente vive. Então, assim, por mais que tenham suas diferenças, eu acho que todo mundo tem que dar a mão e lutar pela mesma causa. Então vai ser bem legal esse bate-papo aqui. Agradeço a sua disponibilidade. A gente tem que lembrar sempre que a área ambiental ela é multidisciplinar, então você não vai ter só um engenheiro ambiental trabalhando na área ambiental, você vai ter o químico, o engenheiro químico, o biólogo, até mesmo na indústria, né? Então, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que só o engenheiro ambiental vai estar lá atuando na indústria, Sim. atuando na área de meio ambiente. Com certeza. Até porque é um curso novo, né? Antigamente a gente da ambiental foi filho da química, da engenharia química. Então a gente também vai estar dialogando com esses profissionais, né? É muito interessante. E aí, já pegando aqui algumas perguntinhas que a gente separou, Max, para nos ajudar a tirar as dúvidas, eu queria saber como é que é o curso de graduação, propriamente dito, da Engenharia Agrícola e Ambiental, que é o título do seu curso, e também quais são as áreas mais estudadas, assim, para quem não sabe o que vai ver na faculdade, para você também comentar um pouquinho. Eu vou começar já explicando logo de cara que a principal diferença entre os cursos é que um é engenharia ambiental e o outro é engenharia agrícola e ambiental. O curso ele tem uma ênfase na área de meio ambiente, mas o foco principal dele é na área agrícola, é no agronegócio. Eu divido, até pensando aqui, eu dividi o curso em 6 grandes áreas. O curso, a área específica, né, eu dividi em 6, que são as principais áreas de atuação do engenheiro agrícola e ambiental. A gente tem a área de energias, que é onde a gente vê a parte de eletrificação rural, energias alternativas, vê toda a parte do sistema interligado nacional. A gente entende como funciona a distribuição, a produção e distribuição de energia no nosso país, além de aprender a parte da sustentabilidade, da utilização e aplicação das energias renováveis em si. A gente tem a parte de produção e pré-processamento de produtos agrícolas, que é onde a gente aprende sobre as grandes culturas, arroz, feijão, milho, cana, algodão. A gente aprende como funciona o sistema de produção, todos os manejos, e também nas outras disciplinas de processamento, a gente aprende a parte de secagem, de armazenamento, de silos. A gente tem uma área muito interessante também, que é a parte de construções rurais. O engenheiro agrícola e ambiental ele é como se fosse o engenheiro civil da área rural, porque ele tem atribuição para construir edificações voltadas para a parte de criação animal. Então, um curral para uma bovinocultura, para uma suinocultura, um sistema de produção de aves. Ele tem essa atribuição, mas a gente também pode, por exemplo, projetar e assinar uma sede administrativa. E aí volta um pouquinho para a parte da civil, de construir uma casinha, digamos assim. A gente vê toda essa parte também de projeto, cálculos e tudo mais. A gente tem uma das áreas
que é a que se torna a queridinha da maioria das pessoas, que é a área de máquinas. Mas por que ela se torna a queridinha? Porque para a gente que o curso não é só de pessoas do Rio, né? As universidades federais, elas recebem pessoas do Brasil inteiro. Mas como o curso está sediado no Rio de Janeiro, a maior parte dos alunos são aqui do Rio, seja da Baixada, Zona Sul, a maioria é do Rio de Janeiro. Então, quando a gente entra, a gente tem um baque muito grande, você tem aquele susto, caraca, é engenharia agrícola, e agora? Mas quando você começa a aprender as disciplinas de máquinas, você entende como funciona um motor, você consegue entender como é que funciona um carro, todo o sistema de transmissão. O curso é voltado para a área agrícola, mas você consegue aplicar ele em outras coisas da sua vida que se tornam interessantes. E quando você vê um trator gigantesco, uma colhedora gigantesca, o algodão, né, o sistema de colheita do algodão, você vê aquele rolo enorme de algodão que é maior do que uma pessoa. Então, isso acaba te abrindo os olhos, assim, brilhando os olhos para você entender um pouco melhor da área. Não foi a minha área preferida, já deixo aqui claro, mas a maioria dos meus amigos gosta. Eu achei muito interessante, gostei muito de aprender, mas não foi a minha preferida. Aí a gente tem as disciplinas que voltam um pouco mais para a área ambiental, que é o ciclo das águas, onde a gente vê hidrologia, drenagem, a drenagem... Irrigação também, né? Vocês devem ver bastante de irrigação. A diferença é que, por exemplo, a nossa drenagem ela é voltada para a drenagem rural, a drenagem voltada para a agricultura. Na engenharia ambiental, não, já é uma drenagem urbana. A gente vê a irrigação, o uso sustentável da água, porque a gente sabe, você sabe, que um dos maiores consumidores de água é a irrigação, é a agricultura. Sim, é a né? agricultura. E quando você tem um manejo adequado da irrigação, você consegue fazer o uso sustentável desse recurso tão importante para a gente. E, por fim, se eu não pulei nenhuma área, que eu acredito que não, a gente tem as disciplinas mais voltadas para a área ambiental. Parte de saneamento, controle de poluição, resíduo, estudos de impactos ambientais, perícia ambiental. O curso ele é um curso muito amplo. A grade dele já mudou várias vezes. Porque, como você falou da engenharia ambiental, que ela é uma cadeira da engenharia química, que ela saiu da química, a engenharia agrícola ambiental ela veio da engenharia agrícola, ela veio da agronomia. Sim. Então, assim, o curso acaba sendo muito amplo e a gente vê muita coisa. Mas é muito interessante. A gente sofre, como todo engenheiro, você deve ter sofrido por ciclo básico. Exato, exato. São essas semelhanças, né, que não tem como a gente fugir. Tem engenharia no nome, a gente vai ter todo o perrengue do ciclo básico, cálculo, físicas, químicas, essa parte de drenagem, de hidráulica, que eu acredito também que conversem, porque por mais que você tenha essa parte da agrícola, você também tem ambiental. E quem só tem ambiental vê também essa parte de hidráulica forte, por conta de construção, a drenagem, projeto de saneamento, então são coisas em comum, além de todo aquele que, como você falou, né, de processos sustentáveis, de como é que eu consigo aumentar a eficiência do uso da água nessa produção, nesse cultivo. Porque se a gente for dar uma bugada, vou deixar até o link aqui, gente, para quem tiver curiosidade, de olhar a conjuntura da ANA de recursos hídricos, que mostra que é agricultura, que é pecuária, não é nem a área industrial, porque a indústria acaba doendo mais no bolso. E claro que nos cultivos também, mas tem mais abundância de água, enfim. E eu acho que eu posso citar aqui que acho que o viés do ambiental no nome do curso, ele vem justamente por conta dessa parte. Porque, vou explicar rapidinho aqui, a diferença da agronomia para a engenharia agrícola e ambiental é que a agronomia ela é voltada para a planta, para a produção, e a engenharia agrícola e ambiental ela é voltada para a parte tecnológica. Então, é você usar a tecnologia a favor da produção de alimentos, a favor do agronegócio. Do cultivo, sim. E quanto mais a tecnologia se desenvolve, melhoram os processos e a gente consegue ter processos mais sustentáveis. A gente tem hoje a agricultura de precisão, onde a aplicação de defensivos agrícolas, a aplicação de nutrientes, é tudo feito à medida da necessidade da planta, não aplicado em larga escala, tipo, uma área do solo que tem uma característica que está deficitária e uma que está muito boa, você vai desperdiça, ataca nas duas, e isso pode causar a acidez do solo, gerar todo outros um desequilíbrio ecológico, problemas. né? Exato. Tem a lixiviação desse excesso de nutrientes para os rios, os lençóis freáticos. Então, a área agrícola ela tem um impacto ambiental muito grande exatamente. e precisa do auxílio da tecnologia para poder funcionar da melhor forma.
Não, perfeito, Max. Não deu para elucidar bastante, assim, a galera que tem dúvida. Eu também não tinha noção. Então é muito bom a gente saber quem procurar, né, depois de formados. Eu vou fazer um projeto ambiental que às vezes é, por exemplo, captação de água. Mas ali tem um cultivo do lado. Ou o contrário, o cultivo gerou um resíduo, né, gerou uma água lá na cultura, sei lá, de um gado, né? A gente vê muito de produção de porcos. Aí tem lá todo o esterco que ficou. Depois a gente vai precisar tratar aquele resíduo. Então a gente pode pegar uma biocomposteira, fazer uma questão toda ambiental que vem junto com a gente. Então também eu visualizo como trabalham juntos os dois cursos no final, né? Tem muitos projetos que se correlacionam. E aí, algumas áreas a gente já falou de atuação, mas eu queria aprofundar mais nessa segunda pergunta, que são, de fato, as áreas de atuação de um engenheiro agrícola e ambiental. O que você hoje vê que vocês atuam mais, assim, além da parte que você já citou, né, de máquinas, se você pudesse destrinchar mais pra gente. O campo da atuação, a gente conversou um pouquinho, né, sobre as atribuições, elas estão muito voltadas ao CREA, que é o órgão regulador, né? Então, o curso ele é aprovado pelo MEC, tem tudo certinho, mas quando a gente chega na área de atuação, a gente tem o CREA, que, para quem quer atuar na área ambiental, ele acaba sendo um pouco limitante. Mas isso por quê? Porque a engenharia agrícola ambiental ela vem da cadeira da agronomia e ela veio, né, do curso, surgiu do curso de engenharia agrícola, agrícola puro. Então, hoje, o CREA do Rio reconhece os formandos, digamos assim, como engenheiros agrícolas. As nossas atribuições são de agrícola, não são de ambiental. Isso acaba interferindo de que forma? Se você quer, por exemplo, atuar numa indústria, como analista ambiental, coordenador de meio ambiente, isso não vai te impedir de maneira alguma. Isso vai depender muito mais da empresa, estar suscetível a abrir as portas para você, porque você tem capacitação para isso, do que o CREA. O CREA não vai te interferir nisso. O CREA vai te interferir se você precisar assinar projetos ambientais. Uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, a gente não vai poder assinar como responsável técnico, assinar a ART do projeto. Tem que ser um engenheiro ambiental, tem que ser um engenheiro civil. Então, as atribuições para o ambiental têm essas limitações. Agora, para quem gosta da área agrícola, quem gosta da área de máquinas, eletrificação, construção, já não tem, digamos que, esse problema, porque ele tem todas essas atribuições na sua carta de serviço. Até para tirar uma dúvida, isso é mais do CREA regional. Cada região, cada local, a pessoa tem que olhar lá no CREA as atribuições do curso, porque isso também varia de graduação para graduação. A gente está dando um exemplo aqui da UFR, não é? Não, UFR, é isso, a Rural aqui do Rio. A Rural do Rio de Janeiro. Então, assim, quando você for pesquisar aonde você pretende estudar, você tem que olhar lá no CREA da sua região. Isso é bem fácil de achar, né? Às vezes as pessoas ficam querendo saber de um profissional, mas isso vai variar da região que ele se formou, da questão da empresa que ele quer trabalhar. Então, as áreas de atuação também variam um pouquinho disso, né? Sim, com certeza. Porque em áreas mais voltadas para a área agrícola, em alguns estados mais voltados para a área agrícola, o que acontece? O CREA desses locais, ele te dá a sua carta de atribuições como engenheiro agrícola, mas ele te concede um certificado de atribuições porque você cursou aquelas cadeiras na graduação. Isso não vale só para engenharia agrícola e ambiental, isso vale para outras engenharias também. Se você cursou aquela cadeira na graduação e você entrar com um processo nesses CREAs, e até no CREA do Rio mesmo, se você entrar com um processo, eles vão avaliar se a disciplina que você cursou, se ela atende aos requisitos dele, e eles vão te gerar esse certificado, essa carta de atribuição. Só que eu não conheço, aqui no Rio de Janeiro, nenhum formando da engenharia agrícola e ambiental que tenha feito isso. Então, eu não sei dizer se o CREA do Rio concede ou não essa carta de serviços extra, digamos assim. Mas eu sei que em outros estados isso acontece. Existe todo um processo rolando para conseguir essa atribuição, mas eu não sei em que pé ele estava parado, chegou ao CONFEA, que é o Conselho Federal, né? E no momento o que eu sei é que o processo está parado. Mas é legal falar isso aqui. Tipo, o CONFEA, existe uma regulação, uma norma do CONFEA, que é o Conselho Federal, que autoriza isso.
Então, se a pessoa fez engenharia química, mas puxou como eletiva as disciplinas de ambiental, ela pode entrar com um processo no CREA regional do seu estado, pedindo essas atribuições. Só que o problema é que Legal. essa avaliação vai ser por parte do CREA, né? Então, a gente fica ali dependendo da avaliação deles. Sim, sim. É Mas existe essa importante a gente possibilidade. saber, né? A gente saber porque isso não limita, mas é um fato que a gente também tem que saber na hora de escolher, né? Até mesmo porque alguns cursos são só engenharia ambiental, outros são como o meu, que eu fiz engenharia ambiental e sanitária. O CREA, o meu título é engenheira sanitarista e ambiental. E, em geral, o primeiro nome é o que você viu mais matérias. Ou seja, eu tenho mais área na sanitária do que na ambiental. Isso é um fato, como a gente vê alguns colegas aqui no Rio, que é engenharia ambiental de recursos hídricos, como tem na UF, né? Então, assim, são coisas que a gente não percebe, mas que é interessante. É muito difícil também a gente tomar uma decisão antes de estar no meio do curso, mas são conversas assim que elucidam aquela pessoa que está com dúvida, que quer se conhecer um pouco mais, a saná-las, né? Eu acho até que a gente pode citar aqui que, tipo, que eu conheço a engenharia ambiental, eu só conheço na UFRJ e no Cefet, a ambiental pura, né, que o título é engenharia ambiental. Agora, na rural, é engenharia agrícola e ambiental. A UF tem engenharia de recursos hídricos e meio ambiente e tem agrícola e ambiental também. A UERJ é sanitária e ambiental. Então, quando você for procurar saber, é muito interessante você pesquisar esses detalhes antes, porque senão acontece como aconteceu comigo. Eu fui descobrir isso lá na hora. Eu fui pelo ambiental no nome e lá eu descobri. Mas não que seja uma coisa ruim. Eu tenho muitos amigos aqui do Rio que entram no que a gente estava falando, né, do campo de atuação. Eu tenho amigas, inclusive, que eu quero dar essa ênfase aqui para a participação das mulheres, a atuação das mulheres no campo, porque a área agrícola é uma área predominantemente masculina, mas eu tenho amigas que são cariocas, praianas, fizeram curso, gostaram da área de máquinas e hoje estão no campo, sabe? Morando no Mato Grosso, vivem uma realidade completamente diferente, porque quem trabalha em fazenda, essas fazendas geralmente ficam a 2 horas da cidade mais próxima, e é da cidadezinha pequenininha, não é um Rio de Janeiro. Né? Então, as pessoas Sim. vivem imersas na realidade da fazenda. Aí trabalham com máquinas, na área de manutenção, na parte de colheita, na parte de qualidade dos dados, da qualidade da produção. Então, a área de atuação ela é muito grande. E para quem entra e gosta e se apaixona, pô, é sensacional. Sim. Aí já entrando, você já deu uma pincelada também como é o mercado de trabalho, né? Acaba tendo esse lado mais rural, que você não vai encontrar no grande centro nervoso do Rio de Janeiro um campo de colheita, não tem espaço físico. Então é realmente saber que o mercado existe, o Brasil é referência em commodities, então a gente realmente precisa de pessoas que tenham um lado ambiental pra gente ter também essa diferença no olhar de você não produzir por produzir, mas você ter toda uma preocupação de qual é o impacto nisso. Eu posso melhorar o meu processo? Então, acho que é legal também, né? O mercado, ele precisa de profissionais com esse olhar mais cuidadoso com o meio ambiente, né? Sim, com certeza. Eu acho que cada vez mais a consciência ambiental das pessoas está crescendo ou está passando a existir, e isso vale também para os grandes produtores, porque isso dói no bolso deles. Né? A gente Sim. sabe, né, talvez não seja interessante entrar nos méritos aqui de todas as problemáticas da área agrícola, da agricultura, mas quando você consegue um profissional formado na engenharia agrícola ambiental, que tem uma visão de sustentabilidade, de produção sustentável, de tecnologia, se ele consegue comprovar para o produtor, olha, se você aplicar essas medidas aqui, você tem ganho de produção, você tem redução de custos, sua produção passa para um outro patamar. Isso é interessante, a gente mitigar os efeitos ali da produção em larga escala. Né? Sim, sim, com certeza. E aí, Max, pra gente não se alongar, porque a gente já chegou aqui nos 21 minutos, eu queria
É assim, gente, o papo vai fluindo. Eu ficaria aqui várias outras perguntas, então eu já deixo o espaço aberto aqui pra quem tiver mais dúvidas. Aí eu vou enchendo o saco do Max, mandando um WhatsApp. Max, vai lá no canal, responde a dúvida, pra vocês também poderem ter essa troca. Eu vou deixar o arroba dele aqui, o LinkedIn. Então, gente, o networking é tudo, não tenham vergonha. Eu acho que é importante a gente estar aqui do outro lado, já sofrer um pouquinho na graduação pra ajudar quem quer sofrer, porque todo mundo vai sofrer, isso é um fato. Isso é um fato. Então, assim, quero já te agradecer. Mas pra gente fechar, você já deu uma pincelada, deu um spoiler. Quem pegou, fala aqui nos comentários. Mas quais são as graduações aqui, quais são as faculdades, as universidades no Rio que tem o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental? Então, hoje no Rio de Janeiro a gente tem a UFRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e na UF, em Niterói. A Rural fica em Seropédica, isso é importante também dizer, não fica aqui, não é o UERJ, que fica ali no centro do Rio, fica em Seropédica. E a maioria das pessoas se mudam para lá, não tem como, a não ser que você more próximo, ali, área de Campo Grande, porque é longe para ir e voltar todo dia. Para mim, no meu caso, a UF também sei, porque eu sou de Jacarepaguá, então quem mora em Jacarepaguá está longe de tudo e perto de nada. Então, se eu tivesse que ir para a UF, eu ia ter o mesmo transtorno. A UERJ ainda é um pouco mais tranquila, que eu tenho ônibus direto de volta, mas aí encaro 1h30 de trânsito também. Eu estudei no Cefet, né? Eu fiz gestão ambiental no Cefet, então eu encarei isso, eu sei a rotina que é. Mas eu acho que vocês têm que estar abertos às experiências, a não ter medo, a encarar, dar oportunidade, porque eu vejo muito isso. As pessoas entram, às vezes buscando uma coisa, chegam lá é outra, mas acabam se encontrando. Sim, sim. Eu acho que é importante, né? O processo e você tá aberto. A gente vai descobrindo o profissional que a gente vai se tornar durante a graduação. Não tem como a gente querer prever como a gente vai estar daqui a 5, 6, 7 anos. Eu acho que essa é a graça também da aventura do novo, dessa nova chance da gente estar descobrindo, que é o primeiro desafio. Pelo menos pra mim foi. Eu não fiz que nem você, fez um técnico, talvez. Quem tem essa visão um pouco mais novo, entra na graduação já mais calejado, mas eu entrei como se fosse meu primeiro desafio, minha primeira conquista, meu primeiro tudo. Então é legal a gente ter esse processo, né? Mas a gente já percebeu que eu falo a beça, Max fala a beça, então eu vou parando, porque senão o Bruno que edita, ó, vai cortar meu pescoço. Eu quero te agradecer muitíssimo, Max, pela sua partilha, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente, que também me ajudou a conhecer mais essa área linda, que a gente precisa estar se juntando, se fortalecendo mesmo. Então, muito, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui no canal. As portas da casa estão abertas, tá bem? Imagina, eu que agradeço. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui trocando ideia, preparava um cafezinho, um bolo, ficava conversando, mas eu sei que o tempo é curto, então eu só posso agradecer e espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido esclarecer muita coisa. Obrigada mais uma vez, Max. Beijo, gente. Não esqueçam de ser sustentável. Tchau.